Olá, amigos internautas, tudo bem? Sou o professor Fabrício Maia. Neste vídeo vamos resolver uma belíssima questão de teoria dos inteiros. Vamos juntos? Prove que para qualquer inteiro n maior do que 1, o número n à quinta mais n à quarta mais 1 não é um número primo. Bem, para você validar esta proposição, você tem que lembrar o que é um número primo. Então vamos começar discutindo um pouco sobre os números primos. Para n maior do que 1 e inteiro, tem-se. Se n é primo, o que é que eu posso garantir? Posso garantir que o número de divisores positivos de n é exatamente 2. Tá? Todo primo admite exatamente 2 divisores positivos. Vale a ida e vale a volta. Se n é primo, então ele tem exatamente 2 divisores positivos. Se ele tem exatamente 2 divisores positivos, então n é primo. Exemplo. Veja, quais são os divisores positivos do número 2? 1 e 2. Quais são os divisores positivos do número 3? 1 e 3. Então, um primo ele tem exatamente 2 divisores positivos, onde um dos divisores é a unidade e o outro divisor é o próprio número. Consequentemente, eu posso dizer que um número primo é o produto de seus divisores positivos. Todo primo é o produto de seus divisores positivos. Ok? Bem, onde um dos fatores é a unidade. Tá certo? Agora, se o nosso n maior do que 1 inteiro não é primo, se n não é primo, dizemos que ele é composto. Tá ok? Bem, o que é que eu posso garantir? Eu posso garantir que a quantidade de divisores positivos de n é maior do que 2. Vale a ida e vale a volta. Se o número de divisores positivos de n é maior do que 2, então ele é composto. Se ele é composto, o número de divisores positivos é maior do que 2. Então, vale a ida e vale a volta. Se o número de divisores positivos for maior do que 2, ele é composto. Se ele é composto, o número de divisores positivos é maior do que 2. Exemplo. Quais são os divisores positivos do número 4? 1, 2 e 4. Então, podemos dizer que 4 não é primo. 4 é um número composto. Por quê? Porque você encontrou mais de 2 divisores positivos. Quais são os divisores positivos do número 6? Aí você tem 1, 2, 3 e 6. Você encontrou 4 divisores positivos. Então, 6 não é primo. 6 é um número composto. Certo? Veja, observe que o produto de seus divisores positivos não dá o próprio número, né? Se eu multiplicar 1 vezes 2 vezes 4, passa de 4. Se eu multiplicar 1 vezes 2 vezes 3 vezes 6, passa de 6. Agora, quando você está trabalhando com os primos, né, o produto de seus divisores positivos vai dar exatamente o próprio número. Então, este é o conhecimento prévio que a gente precisa ter para desenrolar este problema. Então, agora, vamos resolvê-lo. Olhe para este polinômio aqui. Ó. Temos que, eu vou chamar este polinômio de P. P de polinômio. Um polinômio do quinto grau. Só que este polinômio do quinto grau, ele está na sua forma incompleta. Tá? Ele é um polinômio incompleto. Por quê? Porque um polinômio do quinto grau ele tem que ter 6 termos. Ele tem que apresentar todas as potências. A potência de ordem 5, de ordem 4, de ordem 3, de ordem 2, de ordem 1 e o termo independente.
Como ele está incompleto, eu vou começar completando. Eu vou escrever este polinômio assim, ó, n à quinta, mais n à quarta, mais n ao cubo, mais n ao quadrado, mais n mais 1. Mas, Fabrício, quando você completou, você alterou o polinômio. Bem, o que eu acrescentei, eu vou retirar. E fazendo isso, eu mantenho o polinômio inalterado, ok? Agora, esta ideia, ela é genial, por quê? Porque agora eu tenho um problema de fatoração. Se você olhar para os 3 primeiros termos, veja, olhando para os 3 primeiros termos, eu posso colocar n ao cubo em evidência. Aí fica n ao quadrado mais n mais 1. Se eu olhar para esses 3 próximos termos, eu vou escrever 1, que é o elemento neutro, vezes n ao quadrado, mais n mais 1. E se eu olhar para esses 3 últimos termos, colocando o n em evidência, eu tenho n ao quadrado, mais n mais 1. Aí agora eu percebo, eu observo aqui o fator n ao quadrado mais n mais 1, ó. Fator comum. Então eu posso evidenciá-lo. Fica n ao quadrado mais n mais 1 vezes n ao cubo menos n mais 1. Mas como o nosso n ele é maior do que 1, né? Como n é maior do que 1, podemos garantir que n ao quadrado mais n mais 1 é maior do que 1. E n ao cubo menos n mais 1 é maior do que 1. É lógico que isso aqui é óbvio. Tá certo? E aqui a gente pode discutir, tá? Mas também, é claro, porque você está trabalhando com os inteiros, né? O n é um inteiro positivo. Então, se você tem n ao cubo menos n ao cubo menos n vai dar maior do que 0. Tá certo? Isso aqui é positivo. Positivo mais 1 passa de 1. Também, isso aqui é óbvio. Logo, eu posso garantir que P é o produto de 2 fatores maiores do que 1. Então, este número aqui, ele é maior do que 1, e este número aqui também é maior do que 1. E se P admite 2 fatores maiores do que 1, logicamente ele vai ter mais de 2 divisores positivos, o que implica que P não é primo. Então, como queríamos provar, tá certo? E se você quiser ainda clarear mais ainda, é só você olhar para cá, ó. N é maior do que 1. Quer dizer, n é positivo. Se você multiplicar ambos os membros por n, ó, fica n ao quadrado maior do que n. Mas pela transitividade, n é maior do que 1. Olha só. Se você pegar esta dupla desigualdade e multiplicar por n, fica n ao cubo maior do que n ao quadrado, maior do que n. Só que n é maior do que 1. Quando você olha para cá, ó, pela transitividade, n ao cubo maior do que n. Então, n ao cubo menos n é maior do que 0. Portanto, isso aqui, ó, é positivo, né? Isso aqui é positivo. E se n ao cubo menos n é positivo, positivo mais 1 passa de 1. Por isso que é óbvio, tá certo? Então, uma questão aí muito bacana, tá certo? Explora ideias de grande relevância para os vestibulares aí, os exames que vocês vão encarar. Tá ok? Espero aí que vocês tirem o máximo, né, dessa questão, que vocês possam repensar, possam pensar em novas estratégias. Eu sempre digo, quanto mais a gente diversificar o nosso pensar,
né, mais poder de sinapse de criação você vai ter no momento de prova, tá certo? Então, vejam aí esta questão, valorize, se possível, vejam os vídeos anteriores, porque tem muitos vídeos que exploram ideias parecidas, e aí você vai maturando e naturalmente crescendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!